Eu venho me dedicando há muitos anos ao estudo da matéria orçamentária, ao estudo da matéria tributária. Nós que este ano estamos completando 50 anos da primeira edição do clássico Formação Econômica do Brasil, do paraibano cidadão do mundo, Celso Furtado, já víamos nas primeiras páginas daquela obra o sentido da cobiça internacional, o sentido do avanço das forças econômicas desde a Idade Média, passando sobretudo pelo século XX, pela acumulação patrimonial, pela acumulação de riquezas. Não foi outra razão que fez com que o mundo assistisse no século XV, o período das grandes navegações, das grandes conquistas, e isso que há 10 anos noticiou-se para o Brasil e do mundo como uma grande novidade, a chamada globalização. Em outros termos, Celso Furtado já denunciara com a expansão do domínio português, do domínio espanhol, do domínio inglês, que vinham para o lado de cá do continente em busca das nossas riquezas. Antes, eles vinham em busca do ouro, da esmeralda, do pau-brasil. Hoje eles vêm através dos ativos financeiros, através da dívida pública, através do capital portador de juros, como Marx também descreveu em uma das suas obras do Capital. Então, esse aspecto das contas é um aspecto essencial para construir a dignidade do nosso povo. Porque nós somos todos atingidos por uma carga tributária absurda do ponto de vista da justiça fiscal. Fala-se muito que a carga é muito elevada em relação ao PIB, mas as mesmas vozes que vão à mídia, que ocupam os espaços na Globo News, na CBN, no Valor Econômico, no Jornal Estado de São Paulo, na mídia econômica, criticando o tamanho da carga em relação ao PIB, se calam em relação a duas coisas. Primeiro, para onde vai o fruto da carga tributária? E segundo, qual é a natureza da nossa carga tributária, que é predominantemente regressiva e indireta. A tributação básica no Brasil é sobre o consumo e a renda dos assalariados, não é sobre o patrimônio, as grandes fortunas e os ganhos da esfera financeira. Então, quando se forma a receita pública, é imperioso, é ético o dever de construir um modelo de gestão dessas receitas de forma a se promover o bem comum, o bem-estar da maioria da sociedade. E, lamentavelmente, numa república que completa 121 anos, mas que ainda está dentro de si profundamente contaminada pela ideia da colônia, a colônia e depois o império tinham como essência a apropriação privada do que era público. O próprio processo de colonização já foi um ato de corrupção. A apropriação privada de territórios, de bens, de riquezas e a sujeição de povos, nações e etnias que não pertenciam à colônia dominante. No caso do nosso país, a colônia portuguesa. De lá para cá, os amigos do rei, os amigos do imperador, os amigos do prefeito, os amigos do governador, os amigos do presidente, as alianças, os ministérios, os grandes orçamentos. Por isso, a importância estratégica desse diálogo que o sindicato tem promovido com a sociedade, através dos seus quadros, dos auditores do TCE, dos servidores do TCE, o próprio presidente Ricardo, há 7 anos, aceitou um convite que foi feito pelo nosso mandato e percorreu todo o estado de Pernambuco, de agosto a novembro de 2003, sendo responsável pelo debate da formação dos fundos municipais de previdência. Algo que agora constantemente é objeto de matérias, de denúncias, dado o descalabro da gestão de boa parte dos fundos municipais de previdência em Pernambuco. Eu tenho acompanhado intensamente a ação do TCE nesse sentido, tenho divulgado nos municípios por onde eu passo. Uma das primeiras questões que eu levanto: qual é a situação do Fundo Municipal de Previdência, qual é a situação dos conselheiros municipais da Previdência, porque em algumas cidades o fundo representa um ativo muito maior do que a receita fiscal da própria prefeitura, e isso se transforma numa coisa dourada aos olhos de alguns prefeitos, de alguns gestores. Então esse diálogo ele é essencial para o papel cidadão, para o papel emancipatório do sindicato. Nós estamos num processo agora de disputa pela aprovação de um projeto fundamental, que é o projeto Ficha Limpa, que enfrenta um conflito jurídico, do meu ponto de vista, um conflito conservador, em que se tenta impor o direito individual acima do direito coletivo, do patrimônio público e da razão de ser da representação. O direito individual é uma coisa, o exercício da representação impõe ao cidadão que aceita ser representante do voto popular um outro grau de responsabilidade. Houve uma manobra recente, se tirou do plenário, se jogou para a Comissão de Constituição e Justiça,
mas eu acredito que a fiscalização, o uso intensivo da internet, o acompanhamento da atitude das lideranças, pode fazer com que muitos, talvez indecisos, revertam essa tendência conservadora de não impedir a aprovação, de não permitir a aprovação do projeto Ficha Limpa, que eu tive a honra de ser um dos coautores no processo de tramitação, porque o projeto foi construído com o apoio da sociedade civil, mais de 1,5 milhão de assinaturas. Nós estamos deixando aqui a cartilha com os projetos que nós apresentamos de combate à corrupção. O Congresso hoje, a Câmara tem 70 projetos, muitos que incidem na questão dos tribunais de contas, processo de escolha dos conselheiros, autonomia dos tribunais. Eu falo aqui como deputado estadual, como deputado federal, que nunca votei indicação de deputado para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Não tenho absolutamente nada contra a pessoa de nenhum dos conselheiros que estão aqui em Pernambuco. Convivi com alguns dos conselheiros, tenho um excelente relacionamento, mas sempre tive como princípio que o preenchimento de cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados tem que ser por carreira. O mérito tem que ser por carreira e não por indicação política, sem fazer nenhum pré-julgamento da conduta de ninguém. Assim como nunca votei para indicação de deputado ou de senador para ser ministro do TCU. Pelo mesmo princípio. Eu entendo que quanto maior o nível de independência e de autonomia, maior a capacidade de trabalho, maior a liberdade, maior a eficiência para atender a sociedade. Então, Ricardo, quero parabenizar você, a toda a diretoria, as diretorias que também aqui estiveram, na pessoa do companheiro que está aqui à mesa, ao meu lado, e dizer que o nosso mandato está junto de vocês, está junto da sociedade, para discutir política como polis, como compromisso com a comunidade, compromisso com a vida social, num país tão desigual, num país que pode até, como dizem alguns críticos, alguns analistas, crescer 6% ou 7% ao ano, mas a história já ensinou que taxa de crescimento não resolve a maior parte dos grandes conflitos sociais e das grandes desigualdades. Portanto, tenham todos um bom trabalho e parabéns ao sindicato por essa conquista do reconhecimento da sua carta sindical. Muito obrigado. E eu vou pedir licença, Ricardo, para ir lá para a Unicap. Obrigado. Paulo, antes de você ir, deputado, passar para você uma carta que nós estamos passando para todas as pessoas aqui com a gente. Depois eu vou falar mais sobre essa carta, porque tem uma pauta extensa em que temos várias questões postas, mas agradecer mais uma vez o apoio para que o registro sindical do Sindicontas saísse. Saiba que nós vamos usar esse registro da melhor forma para defender uma categoria forte, para defender o controle externo dos gastos públicos. Obrigado. O deputado Nelson Pereira também está com problema de horário, né? Na verdade, essa chuva atrapalhou um pouquinho a gente. Eu vou convidar para compor a mesa, representando as entidades da FENAS-TC que nessa semana se reúnem aqui em Recife, a nossa colega Julieta, que é do Sindicato dos Servidores de Alagoas. E ato contínuo passar para o deputado Nelson Pereira. Quero registrar que o deputado Nelson Pereira teve um papel importantíssimo num processo que nós vivemos no início de abril, em que vários parlamentares homenagearam o projeto Diálogo pelo TCE. Não é? Deputado, fala. Bom dia a todos. Um prazer enorme participar de uma iniciativa tão relevante como essa do Sindicontas, tendo à frente nosso querido mestre, orientador, professor Ricardo Souza, e essa mesa composta de grandes lideranças políticas e sociais tão importantes do nosso Estado.